Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, dando continuidade ao anterior sobre o meu planner, eu vou conversar com vocês sobre o meu diário de leitura. Essa é uma das novidades que eu tô querendo fazer esse ano, que é criar mesmo, de fato, um diário de leitura com alguns desafios, registrar também o que eu acho, minhas opiniões sobre as leituras, que é algo que eu não tenho o costume de fazer, mas esse ano eu quero entrar nessa onda do diário de leitura, porque eu acho muito bacana a ideia, gosto de ver bastante vídeo sobre isso, o youtuber criando o seu, e aí eu decidi criar o meu. Então, para começar, essa é a página do meu diário de leitura e aqui estão minhas metas literárias desse ano. Então eu tenho a primeira que é ler um livro por semana. Então eu quero ter esse, digamos que, desafio de ler mais, mas ler um livro por semana apenas. Então eu tô querendo um pouco ler mais a minha estante, então eu quero dar preferência principalmente a livros pequenos, que eu tenho alguns aqui, e são leituras relativamente rápidas, porque eu confesso que eu tenho uma quedinha por calhamaço, mas com esse desafio de ler um livro por semana, eu quero de fato ler apenas os livros curtos da minha estante. Depois, o outro desafio é comparar apenas 2 livros no mês. Para mim, de fato, esse vai ser um grande desafio, porque eu tenho uma relação de amor e ódio de compras com livro. Eu tenho mês que eu não compro nada e tem mês que eu compro 10 livros. Então eu quero limitar pelo menos 2 livros no mês, e esses 2 livros estão incluídos os livros que eu compro no sebo, porque todo mês, pelo menos, eu tento ir uma vez no sebo, que eu moro na região aqui. E assim, não é só ir no sebo, né? É o dia que eu vou no sebo, aí aproveito, tomo um café, dou uma olhada nos livros, hein? Todo um passeio. Então eu limitei a 2 livros por mês. Então seria, por exemplo, um livro de sebo e um livro da Amazon, de qualquer outro lugar, assim. Depois, né, seguindo com essa ideia de ler um livro por semana, eu quero ler mais livros da minha estante. Então, como eu comentei, eu tenho vários livros curtos aqui, eu quero ler eles. E por fim, eu tenho 2 projetinhos de leitura esse ano, que é o projeto Guerra e Paz e o projeto Jane Austen. O projeto Guerra e Paz, né, como o nome deixa bem claro, é ler Guerra e Paz do Tolstói. E o projeto Jane Austen é que eu quero passar o ano com a Jane Austen, então lendo seus romances e lendo as adaptações. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Então, a primeira página aqui do meu diário de leitura são de livros lidos. Eu fiz uma espécie de colagem aqui, por isso que eu gosto do digital, eu me sinto bem mais criativa. Então, como vai funcionar? Aqui estão os meses e aqui o título do livro. Então, por exemplo, se eu terminar um livro dia 6 de janeiro, eu vou colocar o número 6 aqui e o título do livro. É simples assim, controle de livros lidos. Depois o tracker de leitura, então eu quero registrar os dias que eu li, né, esse ano, porque uma das minhas falhas em relação à leitura, principalmente, é que eu tenho um péssimo hábito de passar 2, 3 semanas lendo intensamente, depois 2, 3 meses sem ler nada. Então eu quero poder fazer esse registro de quando eu tô lendo e manter o ritmo, né, manter a dinâmica ali da leitura o ano todo, e não só esses sprints assim de leitura, para depois passar meses sem ler nada. Aí aqui a questão das compras que eu falei, então me limitei a 2 livros por mês, então primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e o quarto trimestre. E aqui foi bem simples, eu só coloquei que livro eu desejo comprar, eu comprei e o valor dele. Anos anteriores eu fiz um controle um pouquinho mais rígido sobre isso, mas uma das diferenças desse ano é que eu tô usando em combinação o meu planner com o Notion. No Notion tem mais informações e aqui fica só mesmo esse registro simples para eu poder lembrar. Aí aqui os desafios, né, de 52 livros em 2025, que seria um livro por semana. Então eu vou colocar as capinhas aqui do livro e ainda não sei se eu vou chegar a avaliar o livro, porque essa não é uma coisa que eu faço, sei lá, não, pra mim não tem necessidade, digamos assim, de avaliar o livro, a minha experiência. Geralmente eu leio poucos livros e os poucos livros que eu leio eu gosto bastante porque eu mergulho de cabeça. Mas enfim, eu deixei aqui pra caso, né, eu mude de ideia, tem aqui essa opção. Aqui é a continuação dos 52 livros. Aí aqui, esse é um desafio de A até Z. Então a ideia é você ler o livro e ver onde que o título dele se encaixa no abecedário. Então, aqui, por exemplo, atualmente eu tô lendo Fumaça, do Ivan Turgenev, então Fumaça entraria na letra F quando eu terminar ela. É isso, um desafio simplesinho, eu sempre vi o pessoal fazendo e esse ano eu decidi aderir também pra ver quantas letras eu vou preencher, levando em consideração a minha meta, que eu quero ler 52 livros. Próxima página é Lendo, século XIX, e, né, como boa historiadora, eu adoro Uma Linha do Tempo, e aqui na minha estante eu tenho muito livro do século XIX. Então, nessa minha ideia de ler 52 livros esse ano, eu quero ir preenchendo aqui os livros que eu for lendo que são do século XIX e ver, por exemplo, que década, digamos, que tá faltando pra eu ler. Porque acho que na minha estante eu tenho todas essas décadas. Mas vamos ver no decorrer do ano se eu vou conseguir preencher. E depois entra o primeiro projeto, que é o projeto Guerra e Paz. Então eu fiz aqui um lettering com colagem, enfim, de novo. Adoro essa questão do digital porque eu fico muito mais criativa. Então, tá aqui. E como eu separei, cada mês eu pretendo ler um tomo. Então, janeiro eu tô lendo o tomo 1, fevereiro vai ser o 2, março o 3, abril o 4 e em
maio o epílogo. É bem simplesinho, digamos assim, porque assim, simples entre aspas, né? Cada tomo tem cerca de 250, 300 páginas, então dividindo aí por 30 dias dá mais ou menos umas 30, 40 páginas por dia, o que pra mim é relativamente tranquilo se eu manter o ritmo. Por isso que tem os outros desafios de ler por semana, ler 52 livros, rastrear meu hábito de leitura para eu poder conseguir manter esse ritmo. E depois tem o projeto Jane Austen. Então, coloquei aqui Jane Austen, livros e filmes, e minha ideia é ler um livro da Jane Austen a cada 2 meses e assistir a sua adaptação. Eu coloquei 2 livros por mês, porque ela tem 6 obras, então 6 vezes 2, 12, e já dá o ano inteiro com a Jane. Então o primeiro livro vai ser Razão e Sensibilidade, e na teoria eu teria 60 dias para ler esse livro. É super de boa, tá? Fiz umas contas aqui, dá mais ou menos 5 páginas por dia, enfim. Então na ordem aqui seria Razão e Sensibilidade, que eu não li ainda, Orgulho e Preconceito, que eu já li, mas pretendo reler e reassistir a adaptação, Mansfield Park, Emma, que eu não li, né, no caso Mansfield Park eu também não li, Emma também não li, mas já vi a adaptação de um filme de Emma, e aqui Northanger Abbey já li também, já vi a adaptação, mas pretendo reler, e Persuasão, que eu não li e não assisti nada também. E por fim, o desafio, digamos assim, do Senhor dos Anéis, então eu quero ler esse ano também o Senhor dos Anéis. Diferente dos outros livros, esse eu não coloquei nenhum prazo, digamos assim, nenhuma meta específica de leitura. Eu vou ver assim no andar da carruagem do ano como que vai ser. Então está aqui A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu diário de leitura. E agora eu vou dar um passeio também pelo Notion. Como eu comentei, são 2 ferramentas que eu uso. Então vamos lá. Bom, aqui no Notion eu tenho uma página chamada Biblioteca, que é onde eu registro as minhas leituras, tenho acesso aos meus livros. Então aqui são minhas leituras atuais. Então eu estou lendo Fumaça, do Ivan Turgenev, e O Guerra e Paz, do Tolstói. E como vocês podem ver, calculei aqui uma meta diária, entre aspas, de leitura. Eu percebi que ter um cronograma de leitura diário para mim é muito bom, para eu manter o ritmo na leitura e assim, o dia que eu quiser ler, eu ultrapasso a meta. O dia que as coisas estão um pouco mais difíceis, digamos assim, eu cumpro a meta e pronto, acabou. Então, eu tenho esses 2 livros. Aqui é a situação da minha biblioteca, então eu tenho 70% de livros não lidos e 30% de livros lidos. Aqui eu uso para pesquisar mesmo os livros que eu tenho na minha biblioteca, ver se na hora de comprar, por exemplo, eu tendo a vir aqui e escrever o título para ver se eu já tenho, porque eu acabo esquecendo um pouco os livros que eu tenho, né, quando eu saio. E aqui são as minhas próximas leituras, que fazem parte do projeto do Ivan Turgenev. Então é Água de Primavera e Clara Millet. Aí aqui é a questão dos livros comprados e lidos que eu comentei, né? No meu planner eu vou fazer um registro bem simples, mas aqui no meu Notion eu vou ter uma coisa um pouco mais, como eu posso dizer, completa. Então aqui são os livros lidos, então eu tenho quantidade de livros, quantidade de páginas, e aqui os livros comprados, a quantidade de livros e o valor gasto. E também aparece o valor médio de cada livro. Então, como não está preenchido, mas eu vou abrir aqui de 2024. Por exemplo, em janeiro do ano passado eu comprei 5 livros, o valor total gasto foi de 191 e o valor médio dos livros foi 38. Eu gosto de ter esse registro para, né, ficar na linha. Mas enfim. E aqui eu vou abrir o registro do livro para vocês verem como que é. Então, essa é uma leitura atual. Então, tá aqui os dados do livro. Então, tenho autor, editora, o gênero, o subgênero, o tipo, se é lido ou não lido. Se for lido, eu coloco quando li, vai aparecer naquela tabela de livros lidos, o status dele, total de páginas que tem o livro, as páginas que eu estou lendo, né, quantas eu já li, quanto resta para ler, minha previsão de leitura. Então, geralmente, o dia, assim, por exemplo, como eu quero ler um livro por semana, então toda segunda-feira eu tenho que concluir um livro. Então, está aqui a meta diária, a informação da capa, o progresso, e aqui é a parte da compra. Então, por exemplo, eu comprei em abril de 2024, paguei R$11,90 e comprei no sebo. Então é isso. Vou voltar aqui na minha biblioteca. E aí, sempre que eu compro um livro novo, eu clico aqui nesse botão e já adiciono ele na minha biblioteca direto. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.